Olá, meu querido e minha querida, seja bem-vindo ao canal da Comunidade Cristã Nova Aliança. Que essa palavra fale ao seu coração. Eu confesso que não tem nenhuma revelação nova. Entretanto, é uma palavra que nós precisamos ouvir sempre. Por mais que ela seja repetitiva, a gente precisa ouvir sempre. Está lá em Mateus, no capítulo 24. Deixa eu ler aqui alguns versículos para você. Mateus, capítulo 24. Esse capítulo 24 de Mateus, querido, ele é muito forte, é um dos textos bíblicos, é um dos endereços bíblicos que é sempre visitado por quem lê a Bíblia. Porque fala do sermão profético, fala da vinda do Filho do Homem, né? Fala aqui da parábola do bom servo, aqui fala coisas relacionadas ao retorno de Jesus. E em seguida, continua no capítulo 25, que tem como principal assunto as 10 virgens, que muitas vezes é pregada, repetitiva vezes é pregada sobre as 10 virgens, as 5 tolas e as 5 sábias, né? Por quê? Porque a preocupação, querido, é que nós estamos aqui, mas nós não somos daqui. Você entende isso? Eu vou repetir. Nós estamos aqui, mas nós não somos daqui. E por essa razão, a gente tem que alimentar onde nós vamos morar. A gente tem que saber onde nós vimos. Isso aí a gente precisa entender. Eu conversava com a Adriana agora. A Adriana está mudando aqui de Brusque. Ele vai morar aqui em Gaspar, em função de serviços dele. Está por aqui. Mas o que é que ele está fazendo, ele e a esposa? Eles só vão mudar no final do mês, mas já estão lá em Gaspar procurando o quê? O local onde eles vão viver. Assim é a nossa vida. Nós não viemos para ficar. Nós estamos de passagem. Uma das orações mais lindas de Jesus que ele faz é ali em João capítulo 17, quando ele diz para o Senhor, diz, Pai, eu já estou indo, mas eles vão ficar aqui no mundo. Todos aqueles que o Senhor me deu vai ficar aqui. Eu não peço que o Senhor tire eles desse mundo mal, mas eu peço que o Senhor cuide deles, porque eles estão aqui, mas eles não são daqui. Essa foi a oração de Jesus, a oração sacerdotal que a gente fala. Então a gente tem que se preocupar com isso. E eu queria ler esses versículos com vocês. Vamos ler o 36 em diante, até o 44. Acompanhe a sua Bíblia, por favor. Mas a respeito daquele dia e hora, está falando da volta de Jesus, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão Deus, o Pai. Acompanhe. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, eles comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam, senão quando veio o dilúvio, e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Versículo 40. Então 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isso, se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombado a sua casa. Versículo 44 e o último dessa primeira leitura. Por isso ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Essa palavra não é para ninguém de fora, é para quem conhece Jesus e que sabe que vai morar na eternidade. E a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Feche seus olhos comigo, por favor. Espírito Santo, eis-me aqui, Senhor. Quero ser boca profética nessa manhã. Quero que o Senhor traga, quero pedir ao Senhor que o Senhor traga a Tua palavra para o nosso espírito de uma forma sobrenatural. E que eu apenas seja o canal daquilo que o Senhor quer ministrar para a igreja do Senhor. Em nome de Jesus. Aleluia. Então, meus irmãos, o tema da palavra que eu quero ministrar hoje é quando Jesus voltar. Você que gosta de anotar, tem as meninas estão anotando ali. Então você escreve, quando Jesus voltar. Nós sabemos que muitas pessoas falam acerca da volta de Jesus
E muitas vezes sem ter um conhecimento próprio daquilo que está falando. Alguns falam porque ouviu falar, mas não tem noção, não tem conhecimento. E outros falam porque estudou, alguém explicou, mas não sabe o peso que tem da volta de Jesus. Muitas pessoas não sabem o que pode acontecer e o que virá acontecer quando Jesus voltar. Vivemos num mundo onde as coisas visíveis e naturais são mais fortes do que as coisas espirituais. E por essa razão, por as coisas materiais palpáveis são mais fáceis e mais fácil de conduzir, de se envolver, afasta os espíritos da presença das coisas espirituais. Esses espíritos, estou falando de nós, afasta nós que somos seres espirituais na terra, os únicos, das coisas espirituais. Quero dizer, o mundo, as coisas palpáveis, elas têm mais facilidade e probabilidade de engolir o espiritual. E por essa razão as coisas estão acontecendo e ninguém está se preocupando que esse dia terá fim. Uma das coisas mais fortes, verdadeira, como 2 e 2 é 4, é que tudo tem início, tudo tem um meio e tudo tem um fim. O próprio ser humano, nós nascemos, nós morremos, e se não fizer parte de um grupo que será arrebatado, vai morrer. Então as coisas de Deus, ela tem princípio, ela tem um meio, tem um fim. Em todas elas, Jesus sempre esteve presente. Por isso que ele usa as letras do alfabeto grego, dizendo dessas 3 coisas. Eu sou o princípio, eu sou o início, eu sou o meio e eu sou o fim. Eu sou o alfa e eu sou o ômega. Ou seja, ele está em todas as etapas da nossa vida. Agora nós precisamos urgentemente, e é necessário que nós, os pastores, os guias, como a Bíblia diz, é necessário nós passar para a igreja e despertar a igreja, estalar o dedo, gritar alto, para que a igreja entenda que esse tempo está chegando. Você pode dizer amém? Que daqui a pouco, nós já passamos o princípio, que nós já morremos. Nós estamos vivendo o meio, mas daqui a pouco o fim vem. E eu preciso ser despertado para isso. Eu preciso repetir palavras simples, aquelas que você diz. Como um dia desse, 2 domingos atrás, o pastor Abel pregou. Desde cedo, de criança, eu vejo falar que Jesus virá e não veio. Os pais do Abel, desde cedo, quando era criança, ouvia falar que Jesus vinha e não veio. Os pais dos pais do Abel ouviu desde cedo falar que Jesus vinha, mas ainda não veio. Mas isso não dá o direito de eu relaxar a minha vida. Isso não me dá argumentos que não veio até agora, não vem mais. Aí onde se encontra toda a cilada. Aí onde se encontra todo o investimento do inimigo de Deus, que a Bíblia chama de diabo. É afastar esse raciocínio. Se pensa em tudo, projeta-se de comprar um lote até ter uma fazenda, mas não se prepara, não se organiza para quando Jesus voltar. Para quando Jesus voltar. Muitos se assustam. Como será? Mas como eu vou me assustar se eu conheço a verdade? Estou procurando andar naquilo que a Bíblia diz. Como é que eu vou me assustar? Então, para mim, como eu falei, esse texto bíblico é um dos que me reporta mais a vigilância acerca das coisas de Deus. E como eu estou ministrando aos irmãos, a volta de Jesus, ela será surpreendente. É de uma forma repentina. Vamos ver o versículo 36, vamos acompanhar alguns versículos. Versículo 36 de Mateus 24. Olha o que está escrito aqui. Deixa as meninas colocar aqui, ó. O versículo 36, nós acabamos de ler. Só para você acompanhar aqui, ó. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe. Ninguém sabe. Agora eu pergunto, será que se nós soubéssemos, nós vivíamos a vida que nós vivíamos hoje? Deus sabe todas as coisas. Será que nós soubéssemos o dia da morte, nós ia viver a vida que estamos vivendo hoje? Mas a Bíblia está dizendo que naquele dia e hora, ninguém sabe.
Nem mesmo os anjos dos céus, seres celestiais que estão em volta de Deus, nem mesmo o Filho, Jesus Cristo, não sabe. Só Deus. Só Deus. Então seria muito fácil eu me preparar, mas não, é surpresa. Como dizemos na língua aqui da terra, vai pegar muita gente de calça curta, porque é surpresa. Tem alguns textos na Bíblia, tem versículo que diz assim: ai do terrível grande dia do Senhor. Sabe por que terrível? Para quem será surpreendido. Aí é terrível. Agora, quem entende que é o melhor, ele grita todo dia: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Ele diz todo dia quando acorda que vai trabalhar: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Eu vejo, Senhor, eu ser desaparecido dentro do ônibus, dentro do meu carro, mas vem Jesus, volta Jesus. Mas para quem não conhece, será uma surpresa. Sabe por quê? Vamos no versículo 37. Olha o que a Dani colocou aqui, ó. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Você sabe como foi no tempo de Noé? Aquele velho caduco, que falava para toda aquela multidão que era o mundo antigo: ei, eu ouvi a voz de Deus, o Criador. Ele disse para mim: faz uma arca, porque eu vou mandar um dilúvio. A palavra dilúvio significa muita chuva, cataclisma fenomenal, fenômeno natural. E as pessoas olhavam assim e diziam: você está louco, esse velho? Foram 120 anos falando isso. Esse velho está louco. Como que vai chover? Por que que o povo não acreditava? Porque na época não existia chuva. Você que não sabia, aprenda isso. A chuva veio depois do dilúvio. Naquela época, um vapor subia da terra, está escrito em Gênesis, e umedecia a terra, porque Deus estava no processo de formação e ainda não tinha homens para cultivar. A terra estava em movimento, estava sendo formada, estava sendo edificada. Então não tinha noção, não vinha chuva daqui. Era um vapor. Agora, eles não sabiam o que era chuva, mas Deus falou com Noé. Então, também será a vinda do Filho do Homem, como foi nos dias de Noé. Você chega para uma pessoa e diz: meu irmão, te prepara, Jesus está voltando. Ele fala: como Jesus está voltando? Eu não vi nem ele indo. Mas não é verdade. Como que alguém vai voltar se eu não vi nem ele indo? Eu não sei vocês, mas eu já tive experiência de falar e pregar o Evangelho para ateu. Ateu não acredita em nada. Ele anda aí e não acredita em nada, nada. Não é só em Jesus, não, é em nada. E aí eu já cheguei, tive a oportunidade de vir chorando de alegria para pregar o Evangelho, porque eu não me contenho. Quando eu começo a falar de Jesus, para quem não conhece, eu começo a chorar. Até as pessoas se assustam. Aí ele falou: mas pastor, como é que eu vou acreditar em alguém que eu nunca vi? E essa é a verdade. Você já viu Jesus? Você já tocou em Jesus? Nós somos a geração, irmãos, que nunca vimos Jesus. A quem mais será cobrado? A quem viu ou a quem não viu? Nós nunca tocamos em Jesus, mas nós cremos em Jesus. Nós sentimos Jesus e Ele está aí, ó, agora. Nós não tivemos essa oportunidade de tocar nele. Nossa decisão foi por fé. Por isso que o escritor de Hebreus, ele escreve ali no capítulo 11, versículo 6, que sem fé você não consegue agradar a Deus. É a fé que agrada a Deus. As coisas são movimentadas quando você tem fé. Eu tenho tanto testemunho de fé, irmãos, que Deus fez na minha vida.
Versículo 30, vamos ver o 38. Assim como Noé será a vinda do filho, ao 38. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, eles comiam, bebiam, era churrasquinho, era bagunça. Assim como era, eles casavam, não que seja pecado, o casamento nasceu no coração de Deus. Só que a volta de Jesus já não era mais prioridade. Ou seja, a definição das coisas, o dilúvio que destruía a terra não era prioridade. Ninguém estava pensando em salvação, como é nos dias de hoje. Então eles casavam, bebiam, davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca. Até o dia que Noé, ele foi para a arca, ele entrou. Quando ele entrou, que o pessoal viram, foram 11 pessoas, né? 8 pessoas, perdão. Ele, a esposa, os filhos e as noras. Aí no 39 eles viram, vamos lá. E não perceberam, não viram. Eles não perceberam que Jesus entrou na arca. Falei o contrário. Eles não perceberam, porque estava em casamento, estava no churrasquinho, as coisas estavam acontecendo, como é que vai? Senão quando veio o quê? O dilúvio. E os levou a todos, a água levou a todos, porque a arca foi fechada. Assim será também a vinda do Filho do Homem. A arca vai fechar. E como foi nos dias de Noé, Noé avisava, faz a tua arca. A minha, Deus mandou fazer, porque eu vou levar 2 animais, um casal de cada espécie. Um casal de cada espécie. Um dia alguém me perguntou assim, pastor, mas que arca era essa para caber tanto animal? Mas irmãos, a Bíblia não fala, mas se você estudar, você percebe que eram animais pequenos. 2 garnizezinhos, cachorrinho a cachorrinha, 2 pintes. É o que, pastor? Essas praguinhas já vêm de lá, mas estou perguntando. Então, Deus é inteligente. Ele não ia mandar um casal de girafa, tudo já grande, para entrar naquela porta. Não é assim. Mas ele não ficou sozinho para ele, que tinha que fazer a arca. Façam vocês também. Façam vocês também. Eu, meus filhos e minhas noras, nós entendemos que chegou a hora. Então, quando o dilúvio chegou, foi quando eles perceberam que o negócio, a água, bateu naquele lugar. Agora, irmãos, nós teremos a terra, essa terra que você está vendo aqui, essa terra, ela será palco, pode ter certeza, o mundo será palco do maior e mais forte acontecimento já visto aqui na terra. O mundo será palco. Imagina uma apresentação aqui é um palco. O mundo será o palco da volta de Jesus. Quando Jesus vier, toda manifestação será aqui nesse mundo. A Bíblia diz que o céu vai ser o cenário. O céu vai ser o cenário de tudo o que vai acontecer. Tanto o céu como as nuvens. Está lá em Lucas 21, 27. O céu é o cenário, o mundo será o palco. Diz assim, então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Mais forte, dá um glória a Deus, querido. Então o céu é o cenário, a terra é o palco. E o mundo verá com poder e grande glória, porque isso deve vir fogo, é explosão, é coisas que, como diz a palavra, nossos olhos humanos nunca viu. Nenhum fogo de artifício desse se compara quando Jesus vier. Quando Ele descer sobre nós, porque está dizendo que Ele virá com poder e grande glória. A excelência de uma glória nunca vista aqui na terra. Então será o palco. E quer ver mais que coisa linda que vai acontecer? É que todo olho vai ver. Nós não sabemos que tecnologia é essa, que se tiver alguém preso lá dentro de um presídio, no calabouço, ele vai ver. Nós não sabemos o avanço tecnológico, espiritual, vamos dizer assim, ao ponto de alguém que está preso numa cela sem luz, sem janela, ele vai ver. Apocalipse, capítulo 1, versículo 7. Coloca aí, Daiane, por favor. Olha o que diz, Eis que vem com as nuvens,
e todo olho o verá. Não fica ninguém fora. Todo olho verá, até quanto os traspassaram. E todas as tribos da terra vão se lamentar sobre ele, certamente. Amém. Mas todo olho vai enxergar. Ninguém vai deixar de ser avisado. Todo olho vai ver com a sua própria lanterna, que é os olhos da alma, que somos nós. Nós vamos ver em glória a volta de Jesus, quando ele voltar. Então ninguém vai escapar. Todos vão ter essa oportunidade de ver. Coisas no céu vão acontecer, meus irmãos. Coisas no céu vão acontecer. A Bíblia diz lá em Apocalipse, capítulo 6, versículo 14, que algumas coisas estranhas vão acontecer no céu. Olha bem. E o céu recolhesse como um pergaminho, igual alguma coisa enrolada. Então todos os montes e ilhas foram movidas do seu lugar. Os montes, está lá em Apocalipse, quando Jesus vier, aqueles montes serão agitados, todos eles serão mudados de lugar. Coisas sobrenaturais vão acontecer no céu. Na abertura do selo, que ficou essa parte só para ele, Jesus Cristo. Então, será aberto, igual o céu será envolto, será recolhido como se fosse um pergaminho. Quando Jesus voltar, muitas coisas que nossos olhos nunca viu, nós vamos presenciar. E até onde eu estou preparado para isso? Quando Jesus voltar, não só surpresa, mas coisas sobrenaturais vão acontecer. Agora, irmãos, o tempo de hoje, o que mais o Senhor preza são os seus filhos, são os fiéis. São os fiéis. Por isso que nós temos que lutar contra a nossa carne, contra o dia a dia, para manter um nível de fidelidade com Deus. Porque o Senhor vai vir para nós, irmãos. Ninguém vai ter a segunda oportunidade. Ele vai vir para aqueles que entregou sua vida para Ele. O Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 11, diz assim, ó, Ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Mas todo aquele que recebeu terá o poder de ser chamado filho de Deus. Todos aqueles que recebeu. Porque o mundo estava no maligno muito mais do que hoje. Mas no livro de João 3,16 é conhecido, diz, porque Deus amou o mundo a si mesmo, nessa condição, que enviou seu Filho único, para que todo aquele que nele cresce, não perecesse, mas tivesse vida eterna. Então, toda a estrutura montada desde a criação era para os seus. Irmãos, nós somos escolhidos. Você pode dar um glória a Deus? Não que nós somos melhor do que ninguém. A salvação é para todos, vírgula, porém, vírgula, nem todos serão salvos. A salvação é para todos. Mas por que tem tanta gente lá fora? Por que só nós? O Senhor não faz acepção de pessoas, eu falo isso direto na minha vida, Ele não faz acepção. Mas Deus, Ele é onipotente, onipresente, Ele é onisciente. A onisciência trata com isso. Deus, Ele conhece a tua mente. Por isso que Paulo escreve à igreja de Éfeso, no capítulo 3, versículo 20. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais aquilo que eu penso, ou que eu peço. Então Ele sabe quem quer Ele e quem não quer. Você olha para teu vizinho, você olha para o seu amigo, você olha para o seu irmão, você olha para o seu pai, você olha para a sua mãe, você olha para os seus filhos, e acha que ele já está salvo. Vem, mas o Senhor que sabe. João 15,16. Não é você que me escolhe, é eu que escolho você. A escolha é de Deus. Eu não posso ter a regalia de analisar. Eu quero, não quero, eu quero, não quero. Eu não tenho essa regra, eu não tenho essa opção, irmãos. Eu não tenho. A gente vê muitas pessoas ministrando, infelizmente, às vezes fala assim, tem gente que coloca até em adesivo, eu nunca vi, mas aqui, eu já vi em outros lugares, experimente Jesus. Sua vida vai mudar. Como experimentar?
Você experimenta um café sem açúcar, uma fruta ser doce, aí você tem a opção de dizer, eu não quero estar azeda, deixa fora. Mas Jesus, Ele morreu pelos nossos pecados. Ele levou sobre si as nossas doenças. Foi moído, ultrapassado pelas suas chagas. Nós fomos curados. Um homem rejeitado no mundo atual, da época, onde as pessoas olhavam para ele e meneavam a cabeça. Não tinha formosura nenhuma, um homem feio. Não porque ele era feio, mas porque era um homem sofrido. Porque o mesmo texto diz que ele era um homem experimentado de trabalho. Pele desgastada, calo na mão. O mundo rejeitou. Porque o mundo, ele quer o belo, o bonito, o melhor. Jesus foi rejeitado dentro da barriga da mãe. E quando ele estava na fila do recenseamento, que chegou o momento de nascer, ele corre em várias casas pedindo ajuda. Ele não era nem nascido. Abra a porta porque meu filho vai nascer. Essa palavra que Maria sempre falava quando chegava nas portas. Por favor, já estourou a placenta. A bolsa. Né? Ia morrer, não era, pastor? Meu Deus, gente, a gente se empolga, né? Aí, uma vez um pastor amigo meu estava pregando sobre Zaqueu em cima do sicômoro, né? Porque Jesus entrou ali em Jericó. Era? E estava lá Moisés naquele sicômoro. Aí Jesus disse assim, desce daí, Moisés, porque esse lugar não é teu. Aí a mulher dele daqui disse, amor, era Zaqueu. Aí ele escuta, né? Pois é, Moisés, desce que aí não é teu lugar, aí é o lugar de Zaqueu. Então o pregador tem que ter cuidado com o que fala, irmão. Destruir a placenta, misericórdia. Eu estava uma vez orando por uma libertação de uma mulher, de uma irmã. Aí eu dizia assim, Senhor, se ela tinha algum problema, né? Não vai ter mais. E eu aumentava a voz, se ela tinha. Aí eu olhando para Socorrinho fazia assim para mim, eu falei, se ela tinha. Se ela tinha, e eu já empolgado, eu vou botar a mão, vai cair agora. Se ela tinha, Socorro, Itamara, que lata é essa? Então, por isso, quando os pastores pregam alguma coisa aqui que você não entender, tenha misericórdia dele, irmão. A gente viaja, né, pastor? Lembrou um aí, Abel? Ai. Vamos voltar, né? Então Deus, o Senhor Jesus, Ele vai voltar para nós, irmãos. Ele virá para nós, os fiéis, para aqueles que entenderam o propósito, que em primeiro lugar é Ele na vida. Ele entendeu quando Jesus escreve ali para os discípulos, Mateus 6,33, buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Se nós entendêssemos esse versículo, irmão, com todo respeito, só para você entender, podia rasgar o resto da Bíblia. Ficar só com esse versículozinho. Buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Mas muitas vezes nós buscamos a justiça, buscamos as coisas que serão acrescentadas para depois chegar na justiça e o reino de Deus. Aí as coisas se complicam. Uma coisa muito linda que vai acontecer quando Jesus voltar é que os fiéis serão recompensados. Você pode dar um glória a Deus? Não é vão, minha filha, você sair de casa no frio. Não é vão, meu filho, você tirar com entendimento, não por pressão. Tirar seu dízimo e chegar diante do Senhor. Pai, o Senhor me dá 100%. Aqui só está 10% para o Senhor pagar a luz os pastores pagam a luz, os pastores deixaram de ser médicos, deixaram de ser tanta coisa para estar pregando. Está aqui, Senhor. Isso aí, irmão e irmãs, vocês vão receber de volta. Apocalipse 24:12, se eu não me engano. 22:12. Coloca para mim, por favor, Daiane. Diz assim, ó.
22, 12. E eis que venho sem demora. Você pode dizer amém? Então ele está chegando. E comigo estará o quê? Galardão. O significado de galardão, se você jogar no Google, você vai ver, significa recompensas. Você vai receber galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Você passou pelo processo da fé, aceitou Jesus sem conhecer, ganhou salvação. Agora, as obras. O que é as obras? É se movimentar e fazer alguma coisa por reino. Eu sempre uso o exemplo aqui desses meninos do louvor. Esses meninos não têm tempo de nada. Se você vem no culto de manhã aqui, eles estão aqui de noite. Em qualquer situação do mundo, eles diziam, tá louco fazer isso não, estou cansado, ver Fantástico não, ver não sei o quê, ver alguma coisa, mas vou ficar em casa. Então, galardão é isso, eles serão recompensados. A única coisa que afasta esses meninos aqui, que não tem férias, não tem descanso, é uma situação, como foi o caso da Débora agora, que está grávida, vazou um pouquinho de sangue, ela está lá, tem observação com o Ismael, mas está tudo bem. Não tinha como vir, mas no geral, é igual a vida de pastores, irmão. Eu até às vezes fico constrangido, porque eles têm o trabalho, têm tudo. Eu fico só pela igreja, o Abel, o pastor, a gente fica só pela igreja. Mas esses meninos, irmãos, você imagina o galardão, se correr, se brincar, ele é melhor, maior do que o meu. E eu estou falando eles aqui. Aí tem os demais. Aí vai embora, não vou dizer nome, mas vou dizer só um nome aqui, o restante você coloca aí. O Du e a Rose são preocupados com as cestas, preocupados em alimentar quem está precisando. Chega ali e ficar um casal já de uma idade razoável. Pega um papel aqui, leva aqui 1 quilo de feijão. Mês passado era para ser 26 quilos de feijão, você pegou o papel, mas você não trouxe, você trouxe sal, outra coisa. Sabe? Como que não vai ser galardoado? Como não vai ser recompensado? Porque Deus, Ele é justo, Ele é fiel em tudo aquilo que Ele fala. Agora, nós seremos retribuídos, você pode ter certeza. Conforme o quê? Conforme as nossas obras, conforme a nossa entrega. Jesus explicou também isso em Mateus 16, 27. Ele fala exatamente isso. Ele diz assim, porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme o que você fez. Você acha que é fácil um cara que trabalha de 6 horas da manhã até 6 da tarde, como o Edson, vir para aqui orar comigo na terça-feira, 5h30 ele está ali na frente, com chuva, com frio, está ali. Vem o Hermes e a Fafá, vem outros nos horários deles aqui, mas estão aqui. Você acha que isso aqui não terá recompensa? Não será perdoado, irmão, pessoas que trocam futebol sempre, né? Uma vez ou outra, tudo bem. Mas alguém que troca um evento da terra e não vem adorar a Deus, não é justificável. No mínimo de conhecimento tem que saber que eu tenho que ter o meu culto racional. Romanos 12 fala isso, os primeiros versículos. O culto inteligente, eu preciso cultuar a Deus por tudo que Ele é para mim, entendendo que virá recompensa. Porque ai daquele que acha que a recompensa do que está fazendo é aqui na terra. Tem pessoas que são movidas por elogios, pessoas que até não vêm para a igreja porque o pastor não dá nem bom dia. Esquece que a Bíblia fala que nós somos provados pelos elogios. Não queira ser elogiado, irmão, porque aí você é provado naquilo ali, você não sabe como você reage. Puxa, você está bonito hoje. Estou mesmo. Nem Jesus foi tão belo como eu sou. Então fuja dos elogios. A gente tem que estar morto para elogio e para as críticas. Porque do outro lado também, às vezes nós somos criticados e quer ir para cima. Não é verdade? Aí Gálatas capítulo 22 fala lá, 5, 22. 5, 22. Eu já olhei ali na Bíblia. Socorrinha. Versão Itamar. Obra da carne. Não tem longanimidade. Qualquer coisinha, o cara parou de frente, de repente no carro na frente dele, ele já solta aqui. Entendeu? Então, irmãos, nós seremos recompensados conforme as obras que nós fizermos aqui. Agora, eu queria trazer para você alguns sinais importantes quando Jesus vier. Eu queria trazer para você, com certeza você já passou por esses textos, mas eu quero despertar em você o que nós estamos vivendo nos dias de hoje.
Quais são os sinais importantes a você observar? Primeiro, irmão, terremoto. É o que está escrito aqui, nós lemos. Você já ouviu falar terremoto do Nordeste? Teve uma cidade agora no Rio Grande do Norte, Pau dos Ferros, que teve terremoto. 1,3 na escala Richter. Deu para tremer algumas coisas. Terremotos. Nós brasileiros não temos isso. É raro, né? No caso desse aqui, na região norte, já teve ali no Acre. Mas por aí afora está se multiplicando os terremotos de média intensidade todo dia. Nunca teve tanto como está tendo agora. As placas tectônicas, pelas mudanças climáticas, estão em movimento. Como nunca. E Jesus fala que quando tiver terremoto, aí ele segue dizendo, fome. Nos dias de hoje, século 21, fome tem, e é aqui dentro do Brasil. Não se assuste, é dentro de Brusque. Um lugar de oportunidade, um lugar rico, que só fica sem trabalhar quem quer, mas tem pessoas passando necessidade aqui. Tem pessoas com geladeira amarrado com uma liga. Tem pessoas, irmãos, que não comem carne toda semana, a proteína necessária para o seu corpo. E isso tem se multiplicado em lugares de fartura também. Porque é os sinais da volta de Jesus. Quando Jesus vier, acontecerá todas essas coisas. Então, terremoto, fome, e a mais importante, que é um dos sinais que a gente tem que estar ligado, são as pestes, as doenças, todo tipo de doença. Eu sempre falo, minha irmã, que a palavra câncer, não muito longe, 10, 15 aninhos atrás, você nem ouvia falar. Quando a pessoa ia falar, dizia assim, a doença é ruim, né? Ou dizia, CA. Tinha coragem nem de abrir a boca. Câncer, irmão, é em toda esquina. Você não, esse aqui que nós não estamos vendo. Vai para o médico espirrando e diz, você está com câncer. São as doenças. Covid-19, irmãos, um vírus. Matou gente aí, meu Deus do céu. Agora vem esse da varíola. A tendência é mais coisa. É doença, tudo é que é jeito. Quando Jesus vier, um dos sinais são as pestes, são as doenças. E ninguém está imune. Por isso nós temos que valorizar o nosso espírito, porque isso aqui é pó e ao pó vai voltar. A preocupação com o Senhor não é com o nosso corpo físico, irmão. Isso aqui vai ser destruído, isso aqui é terra. Poeira. A prova é que também uma coisa que cresceu muito, antes não era, é a cremação. As pessoas cremam, trazem numa caixinha de fósforo ali, vai para o meio do mar e faz. Então, é todos que estão passando esse risco. Crente morre de choque, de queda, afogamento, de acidente de avião. A carne dele um dia vai ser, acabou. E como vai ficar o teu espírito? Existem duas formas de você voltar para Jesus. A tua terra natal. Você está passeando aqui. Uma, através da morte. Quase que eu fazia assim, uma, através da morte. Sabe aquele negocinho do WhatsApp que você manda uma mensagem, aí você diz assim, olha aí em cima, não tem assim, uns bichinhos? Eu fiquei um dia inteiro mandando vídeo, fazendo assim, olha aí em cima. Aí o Calel disse, pai, o senhor está dando o dedo. Eu falei, não, mas é o dedo para ver mesmo. Ele disse, não, pai, é o outro, porque tem um assim e tem um assim. Então, queridos, nós temos que investir na nossa vida, porque nós vamos. É duas formas. Uma é morrendo, vai dormir no seio de Abraão, num sono profundo, até que o dia chegue, quando Jesus voltar, terá o privilégio de ser ressuscitado primeiro do que os vivos, ou fazer parte da equipe das pessoas que vão ser arrebatadas. Então, de alguma forma, nós vamos. Então, querido, os sinais importantes são essas pestes e essas guerras que estão acontecendo. Você sabe que na Irlanda do Norte tem guerra, já vai para, 4 décadas. Só que tem crescido na Irlanda, que é o católico ortodoxo contra os protestantes. Guerras que morre gente todo dia, você pouco vê falar. E por aí vai. Então, os sinais. E, como eu falei no início, as anormalidades do céu,
as anomalias do céu. Alguém daqui, que eu não estou lembrado quem, colocou uma imagem, numa das, acho que foi no interior, foi o irmão Rafael, aquele senhor, ele estava viajando, que é pastor, né? Que está vindo aqui, ele botou uma imagem, até mandou para mim, a lua vermelha, sabe? E não era no pôr do sol, aquela lua vermelha, bem estranha. Ele foi numa cidade vizinha aqui, tirou aquela foto, bonita. Mas olha o que está dizendo aqui em Apocalipse 6:12, que é um dos sinais quando Jesus voltar, a normalidade no céu. Ó, vi quando o Cordeiro abriu o 6º selo, né? E sobreveio o grande terremoto, que é o que nós estamos vivendo. O sol se tornou negro, como saco de crina. A lua toda, como sangue. A lua toda como sangue. Antes dessas mudanças no tempo, se você visse o sol, a lua vermelha, era lindo. Mas hoje, não é não, meu irmão. Hoje são os sinais da volta de Jesus. Hoje são os sinais da volta do Senhor. Agora, queridos, eu vou falar uma coisa para você. Para mim, é o principal sinal. Mateus 24:14. Aí você tira as suas conclusões. Se Jesus está perto ou não. Ó, e será pregado esse evangelho aqui, ó, que nós estamos fazendo hoje, por todo mundo, para testemunho de todas as nações. Então, verá o fim. Aí você fala assim, meu Deus, todo mundo, falta muita coisa. Não, irmãos. Existe uma entidade americana, chama-se, eu anotei aqui para não... Alliance for the Unreached, que em tradução em português é Aliança pelos Não Alcançados. Épocas por épocas, ele faz estatística para saber até onde o evangelho está indo. A última que ele fez agora foi no mês de junho. Tem 2 mesinhos só. Sabe o que eles perceberam? Que só falta 1/3 do mundo ouvir do evangelho. Ou seja, 70% da humanidade já ouviu o evangelho. Não está falando em converter, não. Olha o que está dizendo aqui, ó. Será pregado esse evangelho por todo mundo para testemunho de todas as nações, então virá o fim. Ah, mas 30% é muita coisa. É um estado de dedo. A tecnologia de hoje, esse 1/3 do mundo, em uma semana eles podem liberar palavras via satélite. Não foi ainda, porque são exatamente as regiões fechadas. O comunismo forte ali, toma a frente, fecha as televisão, ninguém tem internet. Você pensa que não, mas tem lugares assim, irmão. Então, esse sinal da volta de Jesus está chegando. Quando pregares o evangelho a toda a humanidade, é o fim. Só falta 1/3. Está chegando. Está chegando. Nós estamos indo para casa. Diga glória a Deus. Nós estamos indo, o carro já está pronto. Eu queria te convidar a se colocar de pé, querido. Fique de pé aí. Eu queria que você meditasse um pouquinho no que eu estou falando. Como é que está a sua vida hoje diante de Deus? Como é que você tem se comportado ouvindo esse bombardeio que o Salvador está chegando? O que você tem feito? Pensa nisso. O que você tem feito para mudar a tua vida? E eu sei e falo pelo Espírito de Deus que tem pessoas aqui que precisam tomar uma posição. Você é uma pessoa querida. Você é uma pessoa de bom relacionamento. Mas como é que está a tua vida espiritual? Quando Jesus voltar, como é que você vai receber Ele? Será que você vai estar aqui, junto com os fiéis, olhando, mas dizendo, Maranata, ora vem Senhor Jesus? Eu queria apagar essas luzes aqui por um momento, queria pedir para o Ed fechar essa porta para não entrar claridade. Eu queria chamar a atenção de você agora por 2 minutinhos só. Só 2. E pense 2, 3, 5, 10 vezes o que você vai fazer a partir de agora. Pode soltar.
Pode aumentar. Os mortos que morreram há muitos anos vão uns para a vergonha eterna e outros para a força. Pode acender as luzes. Agora eu faço uma pergunta para você, irmão. Aonde você quer estar quando chegar essa hora? Qual lado você quer estar? A pergunta é séria. Em que lugar eu quero estar? O som deu umas falhadinhas lá. Mas falou dos mortos que serão ressuscitados primeiro do que os vivos. Vocês viram a destruição. E eu quero fazer um apelo. Pode soltar o sonzinho. Eu quero fazer um apelo. Esse apelo não faça por emoção. Se você vem porque foi constrangido de uma tal forma, é melhor você ficar aí. Você faça porque você está analisando dentro de você o que vai acontecer quando Jesus vier. Jesus pode chegar daqui a 1 minuto. Talvez você nem dê tempo de almoçar com sua família. Como é que está a sua vida? O Senhor está falando para pessoas desviadas. Você que um dia foi instrumento nas mãos de Deus e agora resiste. Sabe por que resiste? Porque o mundo tem sido mais forte. Há uma unção de Deus nessa manhã, irmãos. Nós não sabemos se teremos culto à noite. Nós não sabemos. Como é que está a tua vida? Seja homem, seja mulher, corajoso e corajosa. E reconheça que precisa mudar. O que é mais fácil? Tomar uma decisão em Deus ou se Jesus vier ficar nesse sofrimento, nessa angústia. Todas as coisas serão destruídas, não ficará pedra sobre pedra. Maravilha do céu, que essa palavra esteja firmado no seu coração e que a partir de agora, então, você faça dela resplandecer dentro do seu coração. Um beijo, Deus te abençoe e siga o nosso canal para mais conteúdos para abençoar a sua vida, sua casa e toda a sua família.